fizemos aqui na universidade, mas eles não tinham como nos pegar. Então nós evitávamos fazer ações clandestinas, entendeu? Por quê? Porque eles poderiam chegar até nós e ter um motivo para reprimir. E nós tínhamos que manter a frente de trabalho. Por essa altura, início de 72, o pessoal da AP já tinha entrado na clandestinidade, porque a repressão tinha apertado o cerco sobre a esquerda aqui em Pernambuco. Nós não tínhamos mais contato com a Eridan Magalhães, com o José Vieira, José Loguécio, que era um gaúcho que estava casado com a Eridan, que tinha também vindo para cá para fazer o trabalho pela AP. Esse pessoal todo já tinha entrado na clandestinidade. Alguns estavam ainda aqui por Pernambuco, outros já tinham saído daqui. O próprio Marcelo Cavalcante, que tinha sido presidente na gestão anterior à minha, já tinha entrado na clandestinidade, porque a repressão estava tentando pegar quem fosse. Nós não tínhamos na época em Pernambuco nenhum contato com o PCdoB. O PCdoB aqui praticamente não existia, existia uma liderança muito pequena, era a AP que existia. O PCdoB não tinha presença no movimento estudantil nenhuma. Então, eu acho que a repressão ficou preocupada com isso. Quando nós voltávamos, nós fomos presos na noite do dia, se eu não me engano, se eu não estou mal lembrado, foi dia 22 de maio de 1971, no posto de polícia rodoviária, logo depois da divisa de Alagoas com Pernambuco. O ônibus vinha de Belo Horizonte. Eu acho que o posto fica, não me lembro se é em Palmares, ou um pouco para cá, em Barreiros. Esse posto de polícia rodoviária está lá até hoje. Onde foi interceptado, eu estava cochilando, quando fui acordado pelo meu colega vizinho, e o colega até disse: é agora, nós vamos ser presos. Eu disse: por que você está dizendo isso? Ele disse: porque eu estou sentindo. Aí eles pediram a documentação de algumas pessoas, eles já estavam à nossa procura. E eu fui preso nesse momento. Eu, Maria do Socorro Magalhães, Moreira Magalhães, Nina e Adrião Silva Araújo, esse companheiro que vinha do meu lado. Esse Adrião era um ex-sargento, também caçado pelo regime, entendeu? Aposentado compulsoriamente pelo regime pela participação em atividades de esquerda. Então, nós três fomos presos. A essa altura aqui em Recife já havia sido preso um colega de turma nosso, que era Jurucé Freire, irmão do famoso psicanalista Jurandir Freire. Entendeu? Jurucé havia sido preso porque ele havia guardado na casa dele documentos do PCdoB e da AP, sem que um partido soubesse que o outro estava guardando. Ele era amigo de pessoas de duas organizações e tinha guardado. E uma moça que havia sido presa, que tinha nos conhecido na universidade aqui, falou que ele tinha um documento em casa. Quando foram na casa dele, prenderam ele. E essa moça, pressionada pela repressão sob tortura e tal, ameaças, intimidações, ela abriu. Né? Então ela inclusive deve ter falado sobre nós e não sei por que motivo até hoje a repressão resolveu nos prender. Nós fomos levados para o DOI-CODE. Nessa altura o DOI-CODE já estava organizado aqui. Eu não me lembro, eu fui torturado sob interrogatório. Nina foi mais ainda torturada sob interrogatório. Eu não sei até hoje bem qual o motivo que eles nos prenderam, porque nós éramos a raia miúda, peixe miúdo. E nós não tínhamos informações de peso para eles, relevância. Eu acho que eles nos prenderam, principalmente Eridan, a Nina, prenderam a Nina para obter informações sobre o paradeiro da irmã dela. E não obtiveram, porque a Nina não deu as informações. A Nina sabia onde a irmã estava, mas não deu informação. Resistiu à tortura, sofreu muito. E informações sobre os outros já estavam todos evadidos. Nós não tínhamos informações, não existia mais movimento estudantil, fora nós. Nós não tínhamos nenhum conhecimento do movimento de esquerda mais. Eles interrogaram a nós. Nós nem sabíamos por que eles estavam nos interrogando, perguntando: o que é que você sabe, não sei o que lá e tal. E nós não dizíamos, ou às vezes sob tortura cedíamos, mas dizendo coisas insignificantes, que não tinham mais representatividade. Não era meu colega, cadê ele? Evadiu-se há muito tempo. Não vi mais ele na universidade. Entendeu? E não existia mesmo. Eles tentaram pegar e não achavam aqui, não tinha ninguém. Passamos 25 dias presos. 25 dias no DOI-CODE. Depois nós fomos soltos, todos na mesma noite, eu, Nina, Adrião, Jurucé. E
fomos deixados em diferentes pontos na cidade, com o capuz na cabeça, só tirávamos o capuz na hora de descer dentro de uma Kombi. Eu fui deixado na Rua das Pernambucanas, entendeu? E os outros eu não sei, porque nós estávamos encapuzados, eu fui o último a ser deixado, peguei um táxi para casa, eu morava nessa época entre Barro e Tijipió. Morava na frente de onde hoje é o Batalhão de Comunicação do Exército, numa rua que tem entre o bairro entre Barro e Tijipió. Então, depois disso, quando eu voltei à universidade, nos dias seguintes, eu havia sido cassado do diretório acadêmico. Havia sido editada uma portaria do reitor me destituindo do cargo de dirigente estudantil. Toda a chapa havia sido cassada. Eles esqueceram de caçar a Associação Atlética Acadêmica, porque era uma exigência a Associação Atlética para que a gente disputasse jogos universitários. Então, o nosso colega Adriano Araújo era o presidente da Associação Atlética Acadêmica, tentou retomar a atividade, mas logo também eles, percebendo isso, caçaram também a diretoria da acadêmica. E nós ficamos sem militância, sem ter como militar. Bom, esse é um parênteses. Agora, essa é a minha trajetória individual. Agora vamos um pouco apresentar o panorama da época. Quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, eu já conhecia algumas lideranças universitárias pela minha militância no movimento secundarista. Em 1968, antes do AI-5, eu frequentava algumas universidades já para participar de reuniões estudantis, no movimento estudantil e tal. Conhecia algumas lideranças, algumas já tinham nessa época sido caçadas, sido evadidas, foragidas, mas algumas menores, que na época de 68 não eram destacadas, passaram a ser as lideranças do movimento estudantil a partir dos anos 70. Havia aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Católica não ficou nada. Na Universidade Federal Rural, eu acho que também não ficou nada, em diretório estudantil não. Caçou muita gente, no 477... intervenção, fechamento de diretório. Fechamento de diretório mesmo. Perto até mais ou menos. Então o DCE aqui da Universidade Federal de Pernambuco havia sido cassado e fechado. Não havia mais eleição para DCE. Aí não. Então restaram aqui como núcleos politizados de resistência ao regime na Universidade Federal de Pernambuco. Diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, até havia o Tito Livre, depois, nesse período, se elegeu presidente, o diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia, onde